Grande Fabiano! Boa Como tarde, vai? meu Tudo bem? amigo. Boa Tudo tarde. bem? Pois Boa então, estamos tarde. aqui para começar esse nosso bate-papo, né? Nesse final de tarde de sábado, É cumprimentando os verdade. amigos aí dessa grande rede do canal da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, para Muito, conversar sobre um tema que eu reputo de grande importância e de grande contribuição nesse momento, né, Jaime? é verdade, Fabiano. A gente está vendo aí, para nossa felicidade também, a revista Você Esse RH acabou de lançar uma matéria toda focada em falar sobre empatia. A gente já tem uns 2 anos que a gente está ouvindo falar sobre esse tema e me parece que foi uma preparação para a gente vivenciar esse momento, porque a gente precisa estar resgatando essa mensagem, essa compreensão o tempo todo, em especial agora. Não só porque o nível de convivência familiar, o nível de convivência aumentou agora, exigindo da gente mais compreensão, mais tolerância, mais se colocar no lugar do outro, como também a gente precisa agora trazer uma compreensão mais sistêmica, a gente precisa começar agora a olhar o mundo de uma forma diferente. E o mundo é o nosso papel no mundo agora. Eu É, até estava pensando, Fabiano, que agora nós temos dois grandes desafios no momento atual, e esses dois grandes desafios, eu não gosto muito de estar elencando aquela coisa 7, 5, 4, não é nada disso, mas são dois grandes bullets na minha compreensão, que é a gente precisa cuidar da gente mesmo, precisamos cuidar de nós mesmos agora, entender um pouco como é que a nossa saúde mental se encontra, a gente tem uma variação no mesmo dia a gente tem uma variação igual, tá parecendo o clima de São Paulo, porque São Paulo às vezes você morou aqui, você sabe, é verão, é inverno, é primavera e é outono no mesmo dia. A gente tá variando, é tristeza, é melancolia, é alegria, é euforia, é entusiasmo, tudo no mesmo momento, tudo na mesma hora, tudo no mesmo dia. Então a gente tem essa variação que precisa que a gente tenha uma atenção maior com as nossas próprias emoções, a gente se compreenda, e a outra, para poder se equilibrar, e a outra é o cuidado com o outro. O cuidado com os nossos familiares, em lidar com os nossos familiares, aqueles que estão dentro de casa, bem como aqueles que não estão presentes, que estão distantes de nós. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente cuida da gente mesmo, olha para os familiares e, ao mesmo tempo, exerce o nosso papel coletivo na humanidade? Em especial nós, como espíritas, como é que a gente agora vai praticar as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente acredita, para impactar o nosso interior e, ao mesmo tempo, fazer com que todos possam colher um pouco dessa nossa tentativa de equilíbrio, porque eu acho que é até muito eu acho que é muito duro com a gente mesmo, a gente se colocar na posição que a gente precisa estar equilibrado, precisa estar bem o tempo todo. Nada disso, a gente pode ficar triste também, mas como é que a gente faz isso chegar para todo mundo, né? eu estava conversando, inclusive, aqui para os amigos da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo que nos estão nos assistindo. Antes de mais nada, é uma grande satisfação estar com o Jaime Ribeiro. Jaime é um companheiro, um educador, palestrante e escritor. Tem livros publicados, principalmente nessa área de educação do ser, voltada à questão da empatia. E revisando esses dias para poder ter essa conversa com você, eu selecionei algumas questões que eu queria começar nesse bate-bola com você, que é o seguinte. Sem sombra de dúvida, nós todos, mundialmente, a gente está muito ansioso nesse tempo de Covid. Alguns mais, outros menos, porque tudo isso trouxe uma grande, ou provocou uma grande alteração no nosso cotidiano. E esse cotidiano nosso, ele sofreu mudanças profundas e, na grande maioria, mudanças que a gente não imaginava até então. E nesses dias de isolamento social, num primeiro momento, a gente, por uma questão da exacerbação do nosso orgulho e do nosso egoísmo, a gente tende a voltar as nossas atenções para a gente mesmo e para o nosso núcleo familiar, né? Então, assim, o exercício da empatia, ela pode ser
segundo penso, um grande caminho para a gente se reconectar socialmente, diminuir essa sensação de isolamento e buscar, ao mesmo tempo, olhar e zelar o nosso semelhante. Então, em vista disso, eu tendo isso como um preâmbulo, Jaime, eu queria te remeter a uma primeira questão, a um conjunto de questões que, na verdade, eles podem ser sintetizadas. Empatia é um termo muito utilizado, mas muitas vezes com uma definição incompleta. Porque na maioria das vezes as pessoas colocam empatia, você se colocar no lugar do outro, ponto, acaba aí a definição. E ela é incompleta no meu modo de ver. Então a primeira questão, o que é empatia? O que significa ser empático? E outro, você, qualquer um de nós, nos consideramos pessoas empáticas? Um outro ponto nessa linha de raciocínio para ajudar a tua reflexão é, essa geração atual é mais ou menos empática do que a geração anterior? E como é que a empatia pode nos ajudar nesses tempos de pandemia? Então eu começo esse nosso bate-bola te remetendo nessas questões simples de serem respondidas. Simples, na verdade são milhares de questões ao mesmo tempo. Um abraço aí para o Rafael Lavarini, grande Rafael Lavarini, especialista aí no Evangelho, Luiz Segusa, turma toda que está aí, tem gente do mundo inteiro assistindo a gente. Fabiano, um abraço para o pessoal do Espírito Santo. Fabiano, você tem toda a razão quando diz que a empatia não é só se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e agir depois dessa perspectiva. Porque a empatia é um verbo. A empatia não é uma palavra que a gente usa simplesmente para poder tentar compreender a perspectiva do outro. Se você efetivamente sente como o outro se sente, se você efetivamente está empenhado em ocupar esse papel, você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa de ação, de vontade para você ser empático. Nesse momento, todos nós precisamos de algum tipo de ajuda e algum tipo de compreensão, algum tipo de apoio. Essa perspectiva de que nós só somos empáticos com quem é familiar a nós mesmos, é uma discussão antiga dos cientistas, liderada por um senhor chamado Paul Bloom, que ele fala que ele é contra a empatia. Porque ele diz que a empatia, ela nos leva a tomar decisões baseadas em nossa familiaridade. Nós, costumeiramente, gostamos da ideia de ajudar a nossa família, de procurar atalhos ou procurar algumas formas de ajudar aqueles que nós conhecemos ou que são... Quando a gente fala familiar, do que nos é familiar, não é do núcleo familiar só. São as pessoas da mesma religião, são as pessoas do mesmo bairro, são as pessoas do mesmo estado, do mesmo país. Quando a gente se coloca até numa posição não política, mas de uma posição nacionalista, a gente de alguma forma está praticando alguma coisa anti-empatia. Porque quando a gente diz primeiro Brasil, primeiro América, primeiro Itália, primeiro Japão, primeiro a China, a gente já está se colocando em uma posição, em um cluster, em uma posição de grupo que no momento agora ela nem cabe mais, porque nós temos um problema global. E a necessidade de compreender que o outro também precisa de concurso, de recurso, é uma necessidade da empatia. Quando a gente diz que a gente precisa, que a gente compreende mais aquilo que nos é familiar, a gente cria um problema para essa palavra empatia. Por quê? E é o que o Paul Bloom defende. Porque na hora de tomar decisões, nós passamos a tomar decisões utilitaristas muitas vezes. A gente passa a tomar decisões que nos beneficiam de alguma forma porque a nossa perspectiva é uma perspectiva limitada. E a empatia ela não pode ser analisada dessa forma. É quando o nosso filho erra ou alguma pessoa que é muito amiga nossa erra com um estranho, nós temos a hombridade de reconhecer esse tipo de erro, ao invés de ficar, hoje em dia um termo muito comum, passando pano no erro dos outros, né? Que é bastante usado na internet. Então a gente não pode hoje dizer que
estamos praticando empatia quando a gente se coloca nesse silo, nessa coisinha pequenininha que é talvez até uma nação. Porque a gente já está cansado de saber. As próprias definições geográficas, as próprias definições de fronteiras foram criadas, a maioria delas, por guerra e por divisões políticas. E não por constituição de afinidade dos povos. Então a gente não precisa pensar assim. A gente tem que pensar realmente no outro, na perspectiva da fraternidade. Como se todos efetivamente fossem irmãos, porque nós somos todos uma raça só. Nós somos irmãos. E essa responde a primeira pergunta. Dentro do movimento espírita, para falar especificamente, a gente tem que tomar muito cuidado agora também, como a gente vai olhar as nossas ações humanitárias, para ver se a gente também não está olhando as nossas ações humanitárias e direcionando só para as causas que são apoiadas pelo movimento. A gente precisa, porque é o seguinte, a dor, a fome, a dificuldade, ela não tem rótulo, não tem religião, ela não tem nação. A dor, ela simplesmente é dor, não existe rótulo para isso. Então hoje, não importa como nós estejamos agindo no campo do bem, nós estamos agindo em serviço de uma coisa maior. E essa coisa maior é os braços do Cristo, é a força de Deus no mundo, que ela se concretiza pelas suas leis, mas mais do que isso, se concretiza também por meio dos nossos braços. Isso é muito importante. Essa é a primeira questão do que você perguntou. As outras duas eu posso falar ou a gente pode trocar um bolo agora. Foi interessante você trazer essa visão científica e filosófica e contextualizá-la dentro da questão do espiritismo. E aí eu me retomo isso dizendo o seguinte, nós aprendemos com os espíritos que a Terra se encontra num processo de transição de mundo de prova e expiação e mundo de regeneração, que um traço característico desse mundo de prova e expiações é o primitivismo, que a gente espera que isso seja vencido a partir dessa nova geração. Olhando essa questão da empatia, eu me deparei com o capítulo 12, Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da perfeição moral, especificamente quando ele formula aos espíritos da codificação a questão 895, que diz o seguinte, à exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos da codificação, eles começam a responder essa questão dizendo o seguinte, o grande sinal característico da imperfeição é o interesse pessoal. E isso, colocado acima, inibe, de certa forma, essa ação de empatia. O que você diz a respeito disso? Isso ajuda até a responder a questão das gerações, Fabiano, porque quando a gente coloca o interesse pessoal acima do todo, a gente está falando em ego. Estamos falando em ego. Que ego é quando nós cuidamos só de nós mesmos, olhando só para nós mesmos. O ego é sobre nós. Quando você me perguntou se as gerações anteriores elas são menos empáticas do que as gerações atuais, no livro Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, eu tenho um capítulo que fala só sobre isso. Houve uma pesquisa na Universidade de Michigan, que foi outra grande pesquisa que foi feita em 2010. A gente fala até assim, mas 2010 para cá já foram 10 anos, passou, não. Essa pesquisa foi feita ao longo de 30 anos. Então, se a gente coloca ela numa curva de tendência, ela está bastante atual e é muito preocupante se estiver pior do que o que ela revelou. Que é os jovens de hoje são 58% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. E aí, até então, eu sempre brinco quando eu vou falar isso em palestras, porque até então, isso não foi nenhuma grande revelação, porque ninguém precisa de uma pesquisa da Universidade de Michigan de 30 anos para descobrir que os jovens de hoje estão mais narcisistas, mais egocêntricos. Basta andar na rua, basta ver o comportamento dessa geração que a gente chama de geração selfie, né? Que é a geração que é tudo sobre mim, que as coisas funcionam em função delas mesmas. Mas quando essa mesma pesquisa revelou que os jovens de hoje são 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás,
essa combinação é bombástica. Essa combinação, ela traz um output, ela traz uma conclusiva que é terrível, que essa forma como nós, as novas gerações, e a gente está no meio disso tudo também, porque nós estamos em plena convivência intergeracional, estamos nos preocupando com os nossos próprios interesses. Então, primeiro sou eu, depois é o outro. Primeiro o meu país, depois o outro país. Aconteceu isso com cargas que vieram da China para abastecer algumas regiões de outros países que passaram pelos Estados Unidos, e há relatos de que elas foram travadas lá. São as pessoas primeiro se preocupando consigo próprio. É um exemplo, hoje em dia, falando na perspectiva da pandemia, quando nós hoje observamos como é que a gente vai agir como país para conduzir o país a um combate mais efetivo dos dois grandes problemas, que é o problema hoje da pandemia, mas o problema também da pobreza que pode se agravar, as diferenças sociais que podem se agravar, que vão se agravar, não podem, por conta da falta de acesso econômico, que já era grave no país. Não existe nada de novo, que existe uma classe média que está recuando agora e deixando de existir, e aí é um outro formato. Mas hoje, não dá para separar as coisas. Não dá para dizer, olha, o Rio de Janeiro, São Paulo estão fazendo um trabalho duro, parecido com o trabalho de Nova York, para isolar o combate à pandemia, mas aqui em Santa Catarina a gente vai afrouxar e está tudo certo. Não dá. Porque nós hoje estamos todos interligados. O Bill Gates, em 2015, ele disse que o grande risco que a humanidade corria no futuro era acontecer o que está acontecendo agora. Eu acho até que nós estamos fazendo um bom trabalho aqui no Brasil até então, que nós conseguimos, com a política pública até agora, conseguir fazer com que o isolamento social funcionasse com contingência. Então, olha, o isolamento social doeu, todo mundo ficou bem incomodado com isso por conta da questão da iminência da perda dos empregos, do impacto econômico que ia causar, mas a primeira coisa que tinha que se fazer era isso. Seria muito irresponsável se a gente tivesse deixado as coisas correr. Então fizemos o nosso melhor. Eu acredito isso, que todo mundo está dando o seu melhor. Catarina fala muito isso e me ensina muito, a minha esposa, que ela diz que cada um está sempre dando o que pode e o seu melhor. Então, hoje, nós estamos dando o nosso melhor, mas precisamos de alternativas. E a única alternativa que a gente não pode, hoje, abraçar é que precisamos olhar só o nosso interesse pessoal. Que o nosso interesse pessoal, seja como pessoa ou seja como país. E aí é onde entra a empatia. Porque quando o seu interesse pessoal é diferente do meu interesse pessoal, o seu é diferente do meu, a gente entra numa outra discussão. Porque, via de regra, as pessoas acham que os empáticos, as pessoas que se preocupam com empatia, são as pessoas que são os anjos na Terra, são as pessoas que andam flutuando de asas, são pessoas que não encaram a realidade. Isso não é um fato, isso é uma grande mentira. As pessoas empáticas, elas estão, hoje em dia, com um pensamento crítico mais desenvolvido do que qualquer outra coisa. E elas não aceitam qualquer coisa e não vão aceitar qualquer coisa que não seja relacionada ao bem comum. Então a gente precisa entender, e isso responde inclusive a tua terceira pergunta lá do início, que ser empático não é viver numa zona que não diria nem que é uma zona de fronteira, numa zona de conforto que agrada a todo mundo. Nem todo mundo será agradado mesmo, porque o que se espera da empatia é que ela agrade a minha perspectiva de ver as coisas. É que eu compreenda como você enxerga. E isso é uma grande verdade, eu preciso compreender. Mas isso necessariamente não quer dizer que esse bem, essa forma como você enxerga as coisas, seja a forma correta. É só você é capaz de compreender por que você entende ver as coisas nessa perspectiva. Mas você não é obrigado a concordar com as coisas porque o outro acredita que uma coisa é completamente assim tosca, fora do comum. Entendeu? Entendi. E você cita essa pesquisa da Universidade de Michigan no seu livro, e na mesma relação que você cita que 58% dessa geração é mais narcisista do que a geração anterior, você cita também na mesma pesquisa que 40% é menos empática. Ou Sim. seja, na medida que eu aumento o narcisismo, eu diminuo a capacidade de empatia. Quer dizer, que está intrinsecamente ligado, ou seja,
São conceitos, ou melhor, são formas de expressão e de agir que a gente espera que é extremamente intrínseca a esse mundo de prova e expiação, falando nesse linguajar, trazendo nesse contexto espírita. E que justamente isso precisa necessariamente ser repensado e ser reposicionado, e eu entendo que esses momentos que a pandemia vem, um dos avanços que pode ser colocado é como eu consigo sobreviver a isso e ter uma nova postura no pós-Covid-19, né? O pós, eu até conversei com o Rossandro tem alguns dias, a gente fez uma live só sobre o cenário, você viu, pós-pandemia, né? Uma coisa que a gente tem muita certeza é que esse momento de reflexão, que é um momento de reflexão coletiva, ele já se dava de alguma forma na maioria, em algumas pessoas, não pode dizer a maioria, né? Que a gente não sabe o quanto as pessoas estavam se ocupando em se compreender, em ter contato com a espiritualidade. Mas, olhando o Google Trend, que você gosta muito, que você é da área de tecnologia também, a busca pela palavra espiritualidade, tanto no Brasil ou no mundo, ela parece a curva do Covid. Ela cresceu mais de 2000% desde 2004 para cá. Ou seja, as pessoas estão procurando compreender um pouco mais o que significa espiritualidade. E isso não aconteceu agora por conta de nós sermos obrigados a fazer uma reflexão sobre o nosso estilo de vida. Eu até, nessa live que eu fiz lá com o Rossandro, a gente falou um pouco sobre essa questão da punição. A gente acredita que tudo isso que nós estamos passando é porque Deus, de alguma forma, está punindo a forma como nós estávamos vivendo, e nós agora precisamos rever esse formato, esse nosso estilo de vida. Só que essa ideia do Deus punitivo, ela foi abandonada por Jesus há 2000 anos atrás. Esse Deus de Moisés, que a gente, via de regra, costuma colocar para os nossos inimigos e escolher o Deus que Jesus apresentou para nós, né? Eu não sei se se acontece aí perto com seus amigos também, ou com as pessoas que convivem com você, mas via de regra com os nossos inimigos, com as pessoas que a gente não gosta, a gente fala assim, Deus vai punir. Vai ver, Deus, o mundo você vai ver o que vai acontecer. Deus está vendo. Ou seja, espera que o Deus punitivo vá aparecer para aquele seu inimigo, para aquela pessoa que não gosta de você. Mas quando você erra, quando você comete o equívoco, que nós erramos também, nós sempre esperamos que seja o Deus misericordioso que Jesus apresentou, Pai. Ou seja, Deus para mim de Jesus, para o meu inimigo, o Deus de Moisés. A gente sempre espera isso. Só que a forma como a gente está lidando com as coisas agora, ou o porquê de estar acontecendo o que está acontecendo agora, não é uma punição divina. Esse Deus punitivo, ele não exige. Todas as coisas têm uma relação, as coisas têm uma ordem para acontecer. Muito provavelmente estamos vivendo num processo de transição planetária, só que quando eu falo muito provavelmente é porque estamos fazendo agora digamos que na montanha-russa nós estamos num mergulho. É um grande mergulho para a gente poder se compreender, para a gente poder fazer uma reflexão sobre o nosso estilo de vida. Por outro lado, faz com que as coisas vão se transformar lá fora também. Exemplo, eu estava agora conversando com o pessoal do centro que eu frequento, e aí a gente estava falando sobre as reuniões na plataforma Zoom. E aí o pessoal, poxa, pode cancelar a qualquer momento? Eu falei, eu vou checar, talvez possa. Mas, pessoal, coisa que vocês não entenderam ainda. Não tem volta. Lives, reuniões por Zoom, utilizando o Zoom ou Hangouts ou qualquer outra plataforma. Não tem volta. Nós vamos continuar esse processo de inclusão tecnológica, como você deve ter visto lá no meu profético texto de exatamente um ano atrás. Eu acho que tem um ano, completou um ano essa semana, que eu publiquei o Espiritismo na Era Digital, como vamos estudar o Espiritismo no futuro, e algumas coisas que estão acontecendo, aconteceram naquela ocasião. Ou seja, não tem volta, o mundo vai modificar. A grande questão é
que eu vi numa live também agora recentemente é, poxa, todo mundo vai compreender, ou as pessoas vão sair correndo para fazer as coisas que já faziam antes. Parece que boa parte das pessoas acham que as coisas vão voltar ao normal. Os restaurantes abrindo com delivery. Uma série de coisas que estão acontecendo em formato econômico vão se transformar. Isso a gente viu pela China. A China abriu já as lojas do Starbucks, todas elas abriram e o movimento ficou em 60%. O movimento interno, porque as pessoas estão indo lá e pegando café. Ou seja, é uma mudança de formato. É o take-out. É uma mudança de formato. Só que o que isso vai fazer com que dentro de nós mudemos a nossa percepção? A má notícia é que nem tudo é bom. A gente hoje sabe que a única saída para o momento é a cooperação. É a gente se juntar primeiro como pessoas, depois como grupos, depois como nações e um mundo só. Por quê? Como a gente estava falando, Santa Catarina não resolve o problema dele sozinho. Porque de lá vem alguém de carro para cá e acaba com o problema de São Paulo. São Paulo não resolve o problema dele sozinho, porque eu moro em São Paulo, mas eu sou pernambucano. Então eu posso a qualquer momento ter contato com alguém da minha família em Recife, e por aí vai. Estamos todos interligados. Não existe uma solução mais que não seja uma solução colaborativa. Eu estava assistindo essa semana uma entrevista do Harari, falando para a CNN Internacional, uma entrevista que ele deu agora, no final de março, início de abril, e a entrevistadora perguntava justamente sobre a questão do Covid, como é que ele via isso. E ele dizia mais ou menos em outras linhas o seguinte, que a gente já enfrentou na humanidade outras intempéries tais quais como essa. Só que hoje a medicina está mais evoluída. E quando ela pergunta quais seriam os grandes obstáculos, eles citam dois. Primeiro é a falta de compartilhamento entre as nações. Esse trabalhar juntos, esse compromisso de você ter uma visão sinergética para o mesmo problema. Deu um problema aqui, então, em vez de você só fechar a fronteira, você encadeia recursos, tecnologia, etc., para poder tentar ajudar ali. Então, é uma questão cooperativa. E a segunda é a falta de confiança entre o Estado e aqueles que são governados, porque a informação nesse momento precisa ser muito bem apurada. E isso eu remeto novamente ao tema inicial dessa live, que é justamente a questão da empatia, e você começa a observar que ela margeia ou ela tangencia tudo isso que a gente está falando. Que se você não se colocar na posição do outro, olhando sob uma nova perspectiva, e mais do que isso, tendo ações efetivas de mudança, de alteração, vai ser um proselitismo muito grande e uma falta de ação efetiva que contribuiria para a gente mudar o status quo daquilo que está aí, né? E mais uma vez, só para complementar, Jaime, eu me remeto aqui a dois momentos que também estive observando, porque eu pego esses temas da atualidade e vamos lá nas obras básicas. Sim. Aonde que Kardec coloca isso? Por ser essa doutrina não perecível, vamos chamar assim, né? Kardec coloca isso num texto que foi publicado em obras póstumas. Então eu achei, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador trata do mandamento maior, eu sublinhei o seguinte: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Olha só. Então, eu acho que é importante ter isso claro. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Entretanto, para não dar duplicidade de interpretação, Kardec, quando comenta a questão 876 do Livro dos Espíritos, ele coloca onde é tratada a questão da lei de justiça, de amor e caridade, comentário do codificador. O critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Isso é o codificador falando. Então, na hora que você define empatia e que você traz esse exercício para o cotidiano, esse alerta de Kardec, ele é de suma importância.
E eu gostaria que você nos ajudasse nessa reflexão. O critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Parece jogo de palavra, mas tem uma consistência de definição muito grande. Geralmente eu falo que a codificação espírita é o spoiler do conhecimento moderno. Eu gosto muito dessa perspectiva, Fabiano, porque o próprio codificador ele não ficava estudando a doutrina espírita olhando só para trás. Ele olhava para frente e consultava para trás. A gente comete um engano muito grande quando a gente começa a fazer estudos que estão sempre só... A gente vai estudar qualquer coisa e a gente quer sempre ver o que foi escrito lá atrás sobre isso, onde é que está no Primeiro Testamento, no Segundo, onde é que as coisas, no Velho, no Novo, né? Onde é que foi falado tal coisa. Isso é muito legal, que cria referência, e é um estudo gostoso. Mas o que ele fez, melhor do que nós fazemos hoje, é olhar o conhecimento que está acontecendo em seu tempo e tentar equalizá-lo para trazer uma compreensão da sabedoria universal. A gente faz isso muito mal hoje, que parece que a gente não entendeu a metodologia do pensamento de Kardec. E quando ele fala que... ele pega o mandamento maior, porque tem uma pegadinha ali que os fariseus tentam fazer com Jesus. Eles tentam perguntar para Jesus o que é mais importante, qual é o maior mandamento, porque eles queriam que Jesus falasse alguma coisa para ser preso, que ele contrariasse a lei, e ele fala, não, amarás teu Deus de todo o teu coração. E aí os fariseus ficaram surpresos com isso, e aí ele adicionou, ele falou, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nesse comentário que Kardec faz, que ele fala, que ele resume em uma frase, se ele escrever o Evangelho e estivesse todo em branco e tivesse só essa frase, já seria uma lição para a gente estudar uma encarnação inteira, que é quando ele fala, fazer aos outros aquilo que deseja que vos façam. Que é a regra de ouro, que já existe, que já foi estudada pela sabedoria em várias e várias outras religiões e filosofias, mas que ela encerra o cerne da empatia. Agora, o que isso tem a ver com colaboração também? Porque não é só sobre a gente agir diante do outro que está na nossa frente. Porque hoje as pessoas precisam colaborar entre si. As empresas precisam colaborar entre si, as pessoas precisam colaborar com as empresas precisam colaborar com as pessoas e as nações precisam colaborar com as nações, como você falou, que o Harari falou tão bem nessa entrevista. Porque nós vivemos um período que é uma crise que já é longa e ela vai durar um pouco mais. O pior é se depois de tudo isso nós constatarmos que não estamos resolvidos para resolver o nosso futuro. Porque estamos ocupados demais tentando resolver as nossas diferenças, tentando resolver dentro de nós as nossas mágoas com outros povos, com outros conflitos partidários, com outros interesses. E se nós estivermos ocupados demais tentando resolver as nossas diferenças e não olharmos efetivamente o que hoje o mundo precisa, não tem jeito, as coisas não vão funcionar. A má notícia é que nós todos vamos sofrer a consequência se estivermos distraídos enquanto as coisas estão sendo decididas. Mas eu enxergo que nessa perspectiva também da confiança, o mundo precisa de muito equilíbrio e confiança. E a resiliência, a confiança, a fé em uma força superior, porque a confiança é a fé entre pares. É o que nós... quando nós acreditamos no outro, confiamos nos pares, nos humanos, nos seres vivos como um todo. A fé é quando nós nos conectamos e confiamos em uma força maior, que nós nos conectamos por meio da oração, da reza, de qualquer outra forma que você queira falar, se você for de qualquer religião. Tanto a confiança como a fé são recursos poderosíssimos para ajudar na nossa saúde mental, porque vai também auxiliar os outros com os nossos bons pensamentos e com as nossas intenções. Porque se nós temos fé, ela se torna uma fortaleza para suportar os nossos problemas. Porque a verdade, Fabiana, é que todo mundo idolatra alguma coisa ou alguém. A gente fala que
tem gente que diz, não, eu não sou religioso, tem gente que diz que é religioso, mas não frequenta coisa alguma, nem se conecta com nenhum tipo de religião, mas idolatra alguma coisa e alguém. Para as pessoas hoje que idolatram e se conectam com uma força superior, está mais fácil do que para as pessoas que se idolatram e se conectam com o dinheiro, com o ter. Porque a gente vai se conectando com coisas e vai se fazendo, a gente vai se diminuindo como ser humano e vai se transformando no seu próprio crachá, na sua função no trabalho. E se tudo hoje deixasse de existir e você fosse só você, ou só você e sua família, você perderia o significado e o seu propósito na vida, porque o seu propósito está condicionado a uma atuação material ou a comida disponível. E se nós agora tivéssemos que passar a ser coletores e caçadores novamente? Será que seríamos aplacados de tristeza e as coisas não funcionariam mais como a gente imagina? Então é uma série de reflexões que a gente precisa ter para poder a gente trazer esse equilíbrio. Mas não é fácil. Absolutamente não é fácil. Porque todos nós estamos num processo de construção espiritual, de construção moral. E como a gente falou lá no início, né? No mesmo dia tem uma variação de tristeza, alegria, euforia, sei lá, é tanta coisa que a gente sente. Tem emoção que eu já senti nessa quarentena que eu não sei nem o que é. Eu não sei se acontece com você. Essa aqui eu não aprendi ainda, eu tenho que voltar para a escola, lá, fazer um curso lá, socioemocional, para poder entender que emoção é essa. Ou ver aquele filme Divertidamente, para saber o que é. Eu, sinceramente, não sei. E às vezes a gente quer ser uma fortaleza em si mesma e a gente vê as nossas fragilidades, todas elas expostas nessa migração de primavera, verão, outono e inverno, tudo no mesmo dia. O Haroldo fala muito sobre isso também, a gente conversou um pouco sobre isso também, essa transmutação que não necessariamente jamais obedece um ciclo de tantos meses, mas tudo acontecendo de maneira revolta. Eu acho que essa questão que você fala da questão da confiança, dessa questão de pensar no outro de forma diferente, de forma colaborativa, tem uma especialista em desenvolvimento humano e mindfulness. Ela é coaching do Instituto de Coaching dos Estados Unidos, Vivian Wolf. E eu vi dela uma frase que diz o seguinte: quando nos preocupamos com os outros, geralmente temos a tendência de pensar nas pessoas dentro do nosso núcleo. É o que a gente está falando. Uhum. Dentro do nosso núcleo. Nós mesmos, nossa família, nossos amigos. Eu acho que no máximo que a gente vai é os nossos vizinhos e olha lá. Esse momento atual, segue ela, nos traz a oportunidade de expandir a nossa mente, de exercitar o altruísmo e se preocupar pelo bem de todos os seres, quem quer que seja e onde quer que seja. Então, é um novo pensar, é revisitar conceitos e ensinamentos trazidos por Jesus e tentá-los, na nossa mediocridade ainda, colocá-los em prática. Porque certamente nós não seremos o mesmo depois desse Covid, até de maneira não percebível. Então, por que a gente não ser diferente de quando a gente entrou nessa bolha e exercitarmos práticas que vão nos ajudar e essa psicosfera que está em volta da gente? E aí eu acho que a empatia ela tem um conceito e uma praxis que a gente deveria, essa questão do desapego, que é muito difícil quando a gente está muito ligado ainda a essa vida de conquistas materiais, essa questão da solidariedade. E a solidariedade com quem? Não é só solidariedade, é como você falou, é solidariedade comigo, é com os outros, é com o planeta, é com o viver de uma maneira geral. Essa é a bola que eu acho que a gente tem que rolar, vamos colocar assim, numa linguagem futebolística. É verdade, Fabiano, porque é preciso ser grande interiormente para não sofrer quando se sente sozinho. Isso não significa ser maior do que os outros, sabe? Significa que eu devo ocupar
um espaço de amor reservado no meu próprio coração para mim mesmo. Eu devo ocupar esse espaço dentro do meu coração que é meu. Quando você se ama, e você não quer dizer que você não sente também solidão, que você não vai sentir essas ruínas, essa tristeza que é característica, que a solidão é tristeza que acontece bastante quando a gente sente essa angústia. A gente só tem a certeza que essa angústia vai passar, que às vezes a gente sente como se tivesse um buraco negro dentro da gente, uma queda sem fim, mas isso tudo passa, né? Às vezes ficar quietinho, a gente ficar mais na da gente, porque sabemos que nenhum de nós nunca está sozinho. A gente sempre está amparado pelos amigos espirituais, a gente, nos nossos desertos, nós sempre encontraremos com Deus também. Então, a gente, esse encontro que a gente promove, que é um encontro conosco mesmo, por meio do mindfulness, por meio da gente tentar colocar a nossa cabeça no lugar e tentar se perceber e perceber o outro que está perto, que é um sentimento que a gente traz dos nossos ancestrais também, Fabiano. Lá no início, quando nós estávamos ainda nas cavernas, a gente precisava dessa empatia nascente, desse sentimento de clã, para a gente poder cuidar daqueles que eram as nossas famílias, que estavam conosco dentro das cavernas. Depois, quando a gente começou a dominar a agricultura e começou ainda quando éramos coletores e caçadores, e passamos a dominar esse tipo de coisa e plantar e criar animais e etc. para alimentação, nós começamos a desenvolver a agricultura dessa forma. Quando nós começamos a desenvolver, nós criamos as vilinhas. E na época, precisávamos nos conectar por esse sentimento de ser empático ao familiar, porque quem estava ali não era estranho, todo mundo se conhecia. Então não ameaçava o outro. Depois nós nos organizamos em nações, depois em grandes religiões que se fundiram com nações. E essa ideia de olhar só a empatia que funciona só para quem está perto de nós, ela perdeu completamente o sentido. No livro do Walter Hugo Mãe, que é um escritor assim que eu adoro, ele é angolano, só que ele mora em Portugal. É um livro chamado A Máquina de Fazer Espanhóis. Olha que título assim super curioso. Ele fala que durante muito tempo na vida dele, na verdade a personagem fala que é o Silva, sem o Silva, e é bem bacana porque a maioria dos personagens lá do livro se chamam Silva também. O Silva, o senhor Silva, fala que durante muito tempo ele foi um cidadão não praticante. Porque todo o interesse da vida dele, todo o sentimento de proteção, de pertencimento, de amor, de afeto, estava recluso à sua família. E isso fazia dele uma pessoa muito limitada. Porque o mundo precisava do amor dele, as pessoas precisavam desse afeto dele também. E ele reservava confiança, reservava o amor só para aquilo que era familiar a ele. E, de alguma forma, no conhecimento universal, ele também fala sobre a questão da empatia com quem é conhecido para a gente. E eu lembro que quando Jesus falava que nós deveríamos amar o próximo, eu não lembro se foi Pedro ou alguns apóstolos que perguntou para ele: quem é o próximo? É aquele que está próximo da gente? Quem é o próximo? É o meu irmão? É aqui quem são os apóstolos, é um com o outro? Ele falou, não. O próximo são todos. Porque quando a gente fala no próximo, o próximo é a raça humana como um todo. Por que os apóstolos perguntaram isso? Era muito comum, e até hoje, o Harari fala inclusive sobre isso no 21 lições para o século XXI, quando ele faz um capítulo Humildade, que ele faz uma do Harari, né? Do Harari. Só para citar para os nossos ouvintes aí, o nosso pessoal aí, 21 lições para o século XXI. Do Yuval Noah Harari. Isso. No capítulo intitulado Humildade, ele pede licença para fazer uma análise sobre o povo dele. Ele fez, vou analisar meu povo e minha religião, porque se eu analisar outro,
eu vou parecer ser ofensivo. Eu sei que aqui eles vão me chamar de ofensivo, mas eles já fizeram isso mesmo quando eu escrevi o Sapiens, então não tem problema, eu vou devassar aqui o povo judeu, né? A forma como ele interpretava a importância do judaísmo, para poder trazer humildade, a gente se colocando no lugar da gente, de insignificância como uma coisa só, para falar que nós pertencemos a uma coisa muito maior. E ele fala sobre essa questão, que é a questão do povo eleito, que nós continuamos achando e replicamos, de novo são as heranças dos nossos ancestrais. Somos os eleitos, sabemos mais, os espíritas acham que eles são a única doutrina que vai fazer o processo de regeneração, mas quando a gente olha lá na Gênese, no item 25, os tempos são chegados, Kardec fala que o espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Não o único. Então, essa pretensão de nós sermos um movimento de revolução espiritual no mundo com 15 milhões de pessoas, ela é bastante otimista e talvez seja bastante salto alto também nosso, como o Harari fala dos judeus. Vou pedir permissão para falar isso. Não somos nós, é a mensagem, é a lei natural, é como nós conseguimos fazer com que as coisas sejam interpretadas para que as pessoas compreendam que o mundo precisa ser um mundo melhor. Então, eu acho que a gente precisa se desvincular da pretensão de achar que um só povo, um só país, uma só nação, ou qualquer coisa, são ou os eleitos ou os escolhidos. Todos nós somos os próximos, até quem a gente não gosta. E Jesus ensinou isso falando: amai os vossos inimigos. Que ele não pediu para amar como a gente ama um cônjuge, um familiar, mas ele pediu para respeitar os inimigos também, porque eles também são os nossos próximos, né? Eu queria retomar um ponto que você rapidamente falou, quando você disse que parecia que você estava vaticinando sobre aquilo que viria a acontecer, principalmente quando a gente estivesse nesse isolamento social. E num texto que você chamou de Com as transformações trazidas pela era digital, de quem é o papel de escolher o que é relevante e sério para o estudo e divulgação do espiritismo. Acho que isso foi em 2018, final de 2018, é isso mesmo? Alguma coisa assim? Foi. Que você colocou esse tema. E eu ontem estava revisitando esse texto. Ele está ainda disponível na internet? Está sim. Ele está no blog do Bruno Tavares. Do Bruno Tavares. Do Bruno Tavares, que é um divulgador assim, excelentíssimo, né, da doutrina, um cara que faz um trabalho sério, contínuo, multidisciplinar. Gosto bastante do Bruno Tavares. E está também no blog da editora Intelitera. Intelitera Blogspot. Isso. Tá. Então, eu queria que essa mensagem agora, ela é destinada especificamente aos trabalhadores e aos dirigentes espíritas. E eu revisitando esse texto e trazendo para o contexto da pandemia, quando a gente foi orientado a fechar as dependências físicas da casa espírita, e olha o que eu estou falando, fechar as dependências físicas da casa espírita, e não fechar os trabalhos disponibilizados pela casa espírita, que tem uma diferença muito grande. Aí, no primeiro momento, sem que a gente não tivesse convivido com isso, aí eu revisitando o texto, falei assim, como é que seria a aplicação ou a prática da empatia, principalmente com aquele a quem nós assistimos? As crianças da evangelização, os jovens da evangelização, o pessoal do atendimento fraterno, e tantas outras. Aí você vai para a palestra pública doutrinária, essa poderia parecer mais simples, e você falava aí nos aplicativos que a gente tem usado. E será que a gente, num primeiro momento, e não durou muito, a gente ficou meio assim, anestesiado, eu diria até meio perdido. E agora? Como é que faz? A casa espírita está fechada e eu tenho esse contingente para atingir. Então, a gente teve que acionar o que eu chamo de nossas inteligências múltiplas e tivemos que inovar, entendendo que aqueles a quem a casa espírita atendia
não poderiam ficar desprovidos nesse momento crucial e fundamental das nossas vidas. Verdade. De acolhimento, principalmente. E aí, todas essas lives que a gente consulta, que a gente vê, que a gente assiste todos os dias, as palestras públicas doutrinárias, as reuniões das áreas estratégicas, nós estamos aqui num sem número de reuniões aqui no Espírito Santo e aí no Brasil inteiro. E aí eu pensei desse texto seu e eu queria que você trouxesse, dentro da visão da empatia e da pandemia para a casa espírita, dizendo o seguinte: faz-se necessário que as casas facilitadoras do movimento consigam ressignificar a importância de algumas tarefas prioritárias. Hoje em dia, em vez de nós preocuparmos em fazer o controle de todo o conteúdo doutrinário produzido no mundo, precisamos nos ocupar em ensinar os indivíduos a fazer análise críticas do que está sendo produzido e estudado. Isso são recortes. Muito provavelmente, no futuro próximo, não estudaremos tão frequentemente a doutrina por meio de estudos sistematizados com leitura de livros de forma continuada, como é feito em muitas instituições. Acreditamos que é necessário o desenvolvimento de um currículo que abordará todos os pilares do Espiritismo e exigirá uma complementação socio-interacionista. Ou seja, certamente a preparação dos planos de estudo utilizarão artigos científicos, artigos sociológicos e notícias do cotidiano. Nós estamos diante de uma disrupção, eu diria, inclusive na casa espírita, com isso que a gente está, entre aspas, forçado a fazer. Forçado a fazer. É verdade. E eu penso que é um salto qualitativo muito grande. E se nós, dirigentes e trabalhadores espíritas, não estivermos imbuídos, entendendo essa oportunidade, a gente vai deixar passá-la. E eu não acredito que depois que acabar a pandemia, depois que nós voltarmos às nossas atividades, seja daqui a 3 meses, 6 meses, 12 meses, enfim, quando a vida voltar no seu, entre aspas, curso normal e natural, essas práticas e essas metodologias não desaparecerão. Elas serão, e não são substituirão, elas serão complementares muitas vezes. Em alguns casos poderão até ser substitutivas. Queria que você falasse isso, dessa questão da empatia, da casa espírita, desse novo momento do uso da tecnologia. Tá joia, Fabiano. Primeiro o Selmo, obrigado, Selmo, ele achou aí o texto e fixou, eu coloquei um fixo aqui no comentário. Segundo, nós temos só 5 minutos. Selmo é nosso amigo, só um minutinho. Ah. Selmo é um grande amigo de Cachoeiro de Itapemirim, faz parte aí do Conselho Fiscal da Federação. Um grande abraço, Selmo. Um abraço para ele, um abraço, obrigado, Selmo. Tá o pessoal de Londres aí também, o Maurício, lá do Francisco de Assis, no Francis of Assis, o Gilson também, então uma turma boa aí, bacana. Esse assunto que você provocou agora, ele dá uma live inteira. Então a gente não dá nem, a gente não consegue... Só temos 4 minutos, né? Aprofundar, e só temos 4 minutos. É bom lembrar que esse texto, obviamente, eu não tenho a pretensão de ter feito um texto profético, nem ter feito da minha cabeça. Foi um texto assim, de muita inspiração, um texto que foi realmente muito inspirado. A gente viu que ele englobou várias partes, alguns deles foram bem preditivos, nós estamos agora vivenciando, e eu diria que nós fomos obrigados a dar esse salto agora. A gente não ia fazer, se não estivesse acontecendo o que está acontecendo agora, nós não iríamos fazer. Tivemos muita dificuldade, eu fiz reuniões com algumas casas que me procuraram para ajudá-las a fazer a transmissão online, casas que não faziam reuniões online, não faziam transmissão online, tinham uma resistência enorme. Boa parte disso aí a gente tem que ter a empatia para entender que muitas pessoas da geração ainda baby boomers, que tinham aquela resistência daquele grande timeline que eu criei, que você citou aí recentemente num editorial da Federação Espírita do Espírito Santo. Nós abraçamos a doutrina do século XIX, que é praticada em casas do século XX, mas nós somos pessoas do século XXI. E não é uma equação fácil. E as instituições, elas têm dificuldade de abraçar isso. Só que me parece que esse movimento para as reuniões de estudo, pelo menos usando o Zoom, Google Meets e Hangouts, estão acontecendo e eu fico muito feliz em ver isso. Eu ajudei algumas dessas casas a montar isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma casa abraçando esse novo recurso. Mas você tocou num ponto muito importante, Fabiano, que a gente precisa pensar, que a gente não, agora nesse momento, em especial, eu queria me ater a esse momento
que nós temos pouco tempo, é muito bom a gente ligar o Zoom, fazer lives na internet, que todo mundo agora está fazendo, e usar a inovação tecnológica para fazer um estudo doutrinário, fazer um estudo que era aquele que a gente fazia nas salas. Mas agora o que a gente precisa fazer também é usar criatividade, não se acomodar e começar a replicar esse estudo de Zoom que está fazendo para fazer outras coisas, como, por exemplo, as escolas não estão fazendo aulas EAD online. Cadê as instituições que estão fazendo a tarefa da evangelização infantil pelo Zoom para ajudar os pais que estão em casa precisando também levar a mensagem, o cristianismo para as crianças? E outra coisa, a dificuldade que as casas têm também de usar a tecnologia para ajudar no problema da fome. Muitas casas preocupadas demais em estudar. Não, estamos estudando, vamos fazer uma live, vamos fazer uma transmissão, 24 horas por dia fazendo trabalhos de estudos. Mas, meu amigo, agora é a hora da fome. Pode parar de estudar. Já estudamos muito. E eu estou falando pode parar de estudar, né, motivando as pessoas a pararem de fazer o estudo. É que se você tiver que escolher entre estudar ou ajudar as pessoas agora a amenizar esse processo da fome, faça isso. Ative o PicPay lá no centro para poder as pessoas colaborarem. Entre lá na Fraternidade Sem Fronteiras, numa campanha Viver Fraternidade, para doar uma cesta básica. O tempo de ficar de blá blá blá, da gente ficar estudando, que é muito bom, que vai nos levar à sabedoria, esse tempo da gente só fazer isso parou, acabou. Agora a gente tem que equilibrar as duas asas, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida. A asa da sabedoria e a asa do amor, que são as asas que nos conduz até a presença do Criador, até Deus. Mas se a gente ficar só acreditando que o estudo simplesmente vai nos levar para algum lugar, ele vai acolher, ele vai dar um pertencimento. Mas ele não vai resolver. Faltam 30 segundos. A gente só pode se despedir agora, senão a gente não vai conseguir salvar. Não, te agradecer, queria que você salvasse essa live para a gente poder subir para a nossa plataforma. Grande abraço, querido. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade.